dizer que vamos fazer uma fala que parte de um artigo nessa edição muito pouco pretensioso, né? Ou seja, o nosso artigo ele é muito modesto e eu vou tentar aqui resumir um pouco alguns dos seus objetivos em poucas linhas, né? Mas para poder rapidamente entregar a Luísa a sua fala, né? E dizer também que, em grande medida, esse artigo parte justamente, né, de algumas provocações e algumas inquietações que a própria Luísa tem desenvolvido na sua tese de doutorado, né? Acho que cumpre aqui dizer que nós não somos nem de longe especialistas em semiótica, né? Temos uma trajetória de pesquisa grandemente ancorada nos estudos culturais e na comunicação política, por meu turno, né? De forma que foi também um desafio conciliatório, né, para amainarmos aqui uma série de conceituações, desenvolver um pouco essa discussão, né? Eu acho que o grande princípio desse artigo que a gente traz para essa edição, né, é o de tentar constituir, né, um certo arcabouço teórico em que possamos discutir a ideia de uma linguagem de memes, né? A linguagem de memes, em princípio, parece uma expressão muito recorrente em uma série de artigos e trabalhos, né, a respeito desse tema. Nós vemos vários autores se referirem à ideia de uma linguagem de memes, né? Por outro lado, em grande parte desses trabalhos é muito difícil havermos de ver, de fato, uma conceituação sobre o que significa essa linguagem, né? Então, aqui procuramos fazer, e esse é só um esboço, né, inicial, a título de provocação, para colocarmos em debate, né, é justamente o de tentar elencar um conjunto de categorias aqui, de dimensões que nos permitam olhar o fenômeno dos memes, né, a partir dessa proposta de compreendê-lo, né, na sua dimensão relacional e estrutural, né, que de alguma maneira conforme uma linguagem, né? É uma tarefa que é simultaneamente simples e extremamente desafiadora, digamos assim, né? Porque a gente não tem uma sistematização muito clara, como eu disse, a esse respeito, né? E partimos no artigo de uma compreensão sobre, né, meme que data justamente desse período, como o Gabriele estava dizendo antes, né, desse período que temos aí em torno de uma década, um pouco mais do que isso, né, de trabalhos que vêm procurando trabalhar a ideia de meme como texto, a ideia de meme como discurso, muito mais do que aquela conceituação inicial e original que a gente vê nos trabalhos da década de 70, 80, com Dawkins, Blackmore, Dennett e uma série de outros, né? Então, a gente toma como ponto de partida aqui a definição do Patrick Davison. Ele é talvez um dos poucos autores que intitula um dos seus artigos justamente com essa ideia de linguagem dos memes, né? The Language of Memes, né? E nesse sentido ele caracteriza essa linguagem, né, a partir de 3 dimensões diferentes, que ele chama o ideal, o comportamento e a manifestação, né? Tentando explicar aí como é que o meme pode ser percebido a partir de uma ideia, pode ser percebido a partir de uma ação, né? Ou a partir da sua própria configuração material, né? Ao passo que, né, logo na sequência, alguns anos depois, Limor Schiffman, né, num dos principais best-sellers, né, que a gente vê aí nos últimos anos sobre os estudos de memes, né, trabalha com uma outra definição, né, mas que remete, de alguma maneira, a essas mesmas 3 dimensões, né? A Schiffman trabalha com a dimensão de forma, conteúdo e postura, né, para definir o que seria para ela a linguagem dos memes, né? E, na prática, essas leituras elas envolvem reconhecer o meme como uma certa produção que é, antes de mais nada, gerada pelos usuários, né? Uma materialidade típica do ambiente digital, né? Mas que fala um pouco, no final das contas, efetivamente, a respeito do caráter linguístico dos memes, né? Ou seja, quais são os elementos estéticos, os recursos estilísticos, né, que os memes introduzem, efetivamente, né? O que esses elementos têm em comum, né, e o que os distingue de outros, né, que poderiam ser descritos, a partir de linguagens similares, digamos assim, né? Então, essas são as questões que a gente vai procurar
abordar aqui nesse artigo, né? E o nosso argumento fundamental é de que os memes eles compartilham em vários graus, né, características que são intrínsecas à sua linguagem, como o amadorismo, a intertextualidade, o humor, né, e, portanto, eles podem ser reconhecidos como materiais comunicativos inerentes ao ambiente social, mas que configuram uma linguagem muito própria, muito peculiar, né, e que, ao mesmo tempo, apresenta para a gente uma série de interseções com outras linguagens, por exemplo, né, com gêneros como a novela, como reality shows, né, a gente vê aí cada vez mais uma incorporação crescente, o trabalho de Luísa fala exatamente sobre isso, né, uma incorporação crescente, por exemplo, da linguagem dos memes na própria linguagem do audiovisual, digamos assim, né? Então, acho que essa é digamos, esse é o ponto de partida aqui para a nossa argumentação, né? E aí a gente vê que quando se trata de discutir, né, o que é efetivamente uma linguagem, né, autores próprios do campo da semiótica, como Lúcia Santaella, né, vão caracterizar 3 grandes matrizes para a definição de linguagem, né, em que normalmente se vê arroladas aí, por exemplo, a linguagem verbal, a linguagem visual e a linguagem auditiva, né, das quais inúmeras outras derivam, né? E, em geral, essa definição de linguagem ela expressa um sistema amplo e complexo que reflete o que a sociedade constrói culturalmente em termos de símbolos, de códigos, de regras que permitem essa transmissão de significados e fomentam a interação, né? Então, dentro desse conjunto de definições, né, no entanto, a gente tem pouca discussão, sobretudo nos estudos de memes, sobre o significado de uma linguagem de memes. E o que a gente quer dizer com isso, né? Ou seja, tomando o exemplo, por exemplo, da linguagem jornalística, né? Vários dos elementos da linguagem jornalística pressupõem, por exemplo, uma certa objetividade, ou ao menos uma pretensão de objetividade, uma sensibilidade na escrita de gênero narrativo, até certo ponto um apelo factual, né? Então, esses são elementos típicos da linguagem jornalística, né, que, obviamente, são frequentemente explorados, inclusive, por vários outros gêneros comunicativos, como o próprio humor, né? A gente tem uma interseção muito forte entre o humor e o jornalismo em vários produtos culturais, né? No caso dos memes, não é muito diferente. Como eu falei, a gente tem interseções muito importantes entre a linguagem dos memes e a linguagem audiovisual, por exemplo, para citar um único aspecto, né? Mas os memes eles têm características linguageiras próprias, né? E a literatura precisa, de alguma maneira, tentar sistematizar isso satisfatoriamente, né? Então, a gente está tentando aqui um certo pontapé, né, levantar algumas dessas características para colocá-las em discussão, né? Eu acho que, em grande medida, definições como as definições do Davidson ou da Schiffman, né, acabam não se aprofundando propriamente nos aspectos funcionais do meme, né, e nem consideram digamos, o ambiente, o contexto relacional que essas materialidades desenvolvem entre si, né? Então, aqui a gente está pensando que a natureza do meme ela é essencialmente relacional, né, e é moldada a partir de uma estrutura, né? São essas características estruturais que a gente vai procurar observar aqui, né? E aí eu vou passar a palavra para Luísa para que ela complemente, né, a minha fala. Buenas, vou falar em português, vale? Continuando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos que a gente discutiu, como o Vitor falou, embora a gente acredite em um sistema compartilhado de regras, eles acabam não sendo dependentes entre si, né? Então a gente acredita muito que um acaba influenciando o outro e eles aparecem nos conteúdos em graus diferentes. Bom, e o primeiro seria o amadorismo. O amadorismo, essa estética amadora, ela é predominante assim nos memes ou que o Douglas chama como a internet ugly, que seria basicamente aquela estética feia do tosco, gráficos de baixa qualidade, erros propositais, o exagerado, né, cores chamativas, então tudo isso está dentro dessa estética amadora, e aí é interessante a gente observar também que a estética amadora, ela surge a partir de um recurso muito usado, assim,
onde os usuários queriam participar e não tinham condições técnicas para fazer isso, e aí, a partir do desenvolvimento de plataformas, softwares que possibilitaram essa participação de uma maneira muito prática e fácil, a estética madura continuou sendo usada de forma bem deliberada, então, como mesmo uma contracultura a esses padrões mais hegemônicos. A outra característica que a gente elenca como parte, né, dessa linguagem dos memes seria a intertextualidade, que se refere a esse poder do meme de cruzar várias referências em um só conteúdo, e aí essas referências estão muito ligadas à cultura pop, ao do entretenimento, a acontecimentos históricos, programas de TV, séries, enfim. O meme tem essa característica de juntar uma ou mais referências em um só conteúdo, né? Então, a gente vê aí diversos memes políticos adotando referências da cultura pop para transmitir a sua mensagem. Bom, a replicabilidade ela está muito associada à dimensão imitativa do meme, que, enfim, está presente desde a origem do conceito, e é importante a gente reforçar que ela está muito mais associado ao fato do meme ser replicável em si, ou seja, ele tem um formato e uma estrutura própria que possibilita que ele seja modificado do que justamente uma simples reprodução. Né? Então, a gente tem aí exemplos que deixam isso muito claro, né? A forma como o meme, ele em contato com o consumidor, com o receptor, ele vai ganhando novas formas. Então, isso quer dizer muito dessa característica de ser replicável e de se propagar a partir da modificação e não só da viralização, né? Um pouco do conceito do viral e do meme. A síntese representacional, ela diz muito sobre essa capacidade do meme de condensar discursos em um pequeno espaço enunciativo. Então, através de uma foto ou uma simples frase, ele consegue, de fato, expor uma mensagem e propagar um discurso, né? O que Denisova também chama atenção para o fato do meme ser um gênero midiático fast food, ou seja, tem essa condição de ser uma mensagem de fácil digestão, não só de fácil entendimento, mas também de fácil replicação. Então, isso a gente encontra também muito forte nessa linguagem própria dos memes. Bem, o humor traz um pouquinho essa complexidade da linguagem dos memes, porque alguns autores defendem que o humor não necessariamente é obrigatório dentro desses conteúdos, embora a gente acredita que o humor ele vai um pouco além somente do engraçado, né, do cômico, mas ele é muito usado como um recurso para reforçar estereótipos, reforçar preconceitos sobre a desculpa da brincadeira, né? E ele é muito também empregado em sátiras, na forma de ironia, do deboche, de um humor mais inteligente, e também dentro da política, né, de conteúdos mais politizados, de crítica social, ele é usado para, de certa forma, deixar o conteúdo mais atrativo, né? De ser realmente facilmente consumido e chamar mais atenção de um público, talvez que em uma mídia mais tradicional, como a televisão, ou, enfim, o próprio jornalismo tradicional, esse mesmo assunto não teria tanta atenção. Tanto a intertextualidade, que a gente já falou, quanto o humor, ele acaba influenciando nesse senso de pertencimento, nessa criação de uma identidade coletiva, né? A partir do momento que aquele conteúdo ele é entendido, né? As referências intertextuais ali presentes são apreendidas pelo receptor, ou mesmo a piada é entendida, isso tudo gera esse senso de pertencimento. E aí é importante também a gente destacar que, ao mesmo tempo que promove essa inclusão, ou seja, de pessoas pertencentes a um grupo, também promove um certo movimento excludente, né, no sentido de que pessoas que não pertencem àquele grupo não podem usar aquele tipo de formato memético ou não entendem aquela mensagem. Então, o meme tem muito
a linguagem dos memes também tem esse viés mais de identidade, né? De criar essa identidade e esse senso de pertencimento, onde outros elementos dessa linguagem acabam potencializando também esse sentimento. A longevidade também traz um pouco essa complexidade, porque a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em meme seria um conteúdo mais efêmero, né, de consumo imediato e que tende a desaparecer com o tempo, mas a gente defende que os memes a todo momento mobilizam elementos de longa duração, né? Ou seja, eles são recuperados para fazer parte de outros contextos e abordar outras mensagens. Então, a gente vê hoje memes de 20 anos atrás sendo recuperados, eles conseguem perdurar ao longo do tempo e ser adaptáveis, né, a outros contextos. Então, eles até acabam existindo para além do seu contexto e, de fato, ter formatos bem específicos que conseguem sobreviver ao longo dos anos. Também a longevidade é uma das características, enfim, tratadas desde da origem do conceito, então ela é bem importante dentro dessa linguagem. E, por fim, né, finalizando esses 8 elementos que a gente elencou como esse sistema compartilhado que forma aí a linguagem dos memes, seria a multimodalidade. Ela diz respeito ao fato do meme criar uma nova forma, né? Ele consegue incorporar e combinar outras linguagens. E aí não é uma simples justaposição de uma imagem ou texto, como a gente vê aí no exemplo, né? A imagem ela não funciona separadamente, nem a imagem e o texto juntos, mas o meme tem essa capacidade de criar uma terceira forma, onde a gente consegue juntar tanto a imagem quanto a comparação e aí criar, de fato, uma linguagem própria, né? E a multimodalidade também ela está muito atrelado ao fato do meme ser adaptável. Ele consegue transitar entre diferentes plataformas, entre diferentes ambientes e conseguir se adaptar a cada um deles de acordo com as particularidades desses ambientes, né? Por exemplo, um áudio no WhatsApp faz muito mais sentido do que um vídeo longo. No YouTube, por exemplo, um vídeo faz muito mais sentido do que uma imagem estática. Então, o meme ele tem essa capacidade não só de criar uma forma única de se comunicar, mas também de se adaptar aos ambientes onde ele tá inserido. E aí, só para arrematar, né, trata-se de um trabalho claramente ainda, né, em progresso. A gente está aqui provocando inicialmente uma discussão no sentido de tentar constituir essa linguagem dos memes e levantar essas características, ainda que, pelo menos nessa forma inicial, não se trate, né, de uma, digamos, de um levantamento exaustivo, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que existem ainda outras características a serem discutidas a respeito dessa linguagem dos memes, né? Mas entendemos que é fundamental, né, para que a gente consiga compreender um pouco melhor esse objeto, né? De fato, procurar sistematizar um pouco algumas das suas características. E entendemos que as sistematizações anteriores, em grande medida, desde a origem do próprio conceito, né, elas estão muito mais preocupadas com a ideia de uma repercussão ou com uma ideia, né, de compreensão do meme no seu aspecto isolado, né, textualmente isolado, e não em conjunto relacionalmente estabelecido com outros artefatos similares, né? Então, aqui a ideia é a gente procurar desenvolver um pouco esse olhar, né? É isso, mais uma vez agradeço, né, o convite para participarmos dessa edição, ficamos muito felizes, né, com o produto final e também com essa mesa que estamos aqui, né, muito, enfim, envaidecidos em participar e felizes em, né, poder, de alguma maneira, aprender também com os colegas. É isso, pessoal.